enfim, daqui a pouco talvez eu até repita, porque eu acho que é uma coisa importante que, né, se tiver mais alguém chegando que ouça, eu acho que oportunidade única para a gente estar com um evento com tantos participantes de tantos países e o evento sendo inteiro em português, não é? Eu não sei se eu consigo pensar numa reunião de colegas, assim, tantos colegas e tantas pessoas de tantos países em que o o o default aqui seja a gente estar falando em português. É uma experiência bem interessante, bem nova. Maravilhoso isso, Célia, realmente razão Muito para legal. muito, muito É, orgulho, né? Bom, muito, muito especial. Se queridos quiser todos, começar são mesmo, Lari, ótimo. Acho que já é hora da gente começar. Nós isso. temos muita gente que está acordada muito tarde ou muito cedo, então, né, seremos bem pontuais. E é nesse tom de muita alegria, de muito orgulho mesmo, que nós damos boa noite a todos, que nós acolhemos cada um de vocês aqui, colegas, é, que vieram participar dessa nossa celebração do Dia Mundial da Audição. Esse é o nosso evento, Interpretação e Saúde Auditiva. E é com uma alegria imensa que nós, da AIC Brasil e da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferências, acolhemos a cada um de vocês. Meu nome é Larissa Benevides, eu sou intérprete do par de idiomas português e inglês, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou membro da APIC e eu atualmente sou a presidente da AIC Brasil, faço parte do AB, e quer dizer Advisory Board, da AIC, e é uma honra imensa para mim estar aqui como uma das anfitriãs de vocês, junto com a Célia Kfouri. Eu sou Célia Kfouri, eu ah, sou presidente da APIC, sou também membro AIC, mas sou a presidente da APIC e junto com colegas aqui também da diretoria APIC e da AIC Brasil, a gente vai conduzir esse nosso evento hoje. Isso aí, Célia, obrigada. E mais uma vez é uma honra imensa para a gente acolher, e como a Célia falou no comecinho, é um assunto importantíssimo esse tema para a gente, que é a saúde auditiva e a interpretação. E antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, não é? Aquelas orientações importantes sobre o uso da interpretação simultânea aqui no Zoom. Lembrando que o evento será todo conduzido em português, mas nós temos a interpretação simultânea disponível em espanhol, inglês, francês, russo e chinês. Então, para acessar, nós temos o ícone da interpretação ali embaixo, escrito Interpretation ou interpretação. E vocês podem ali então escolher o idioma desejado. Se alguém tiver alguma questão técnica, algum problema, é só mandar uma mensagem no chat. A gente tem tanto assim todos os co-hosts estarão aí atentos para se vocês precisarem de alguma coisa. Mais um detalhe, a gente está gravando o evento, então se alguém tiver alguma restrição com isso, é só manter a câmera fechada, por favor. Obrigada, Célia. Pois bem, o Dia Mundial da Audição, que a propósito, né, tem a sua celebração oficial feita a cada março, a cada dia 3 de março, né? E essa celebração ela tem sido feita a cada ano, desde o ano de 2010, que foi quando a OMS decidiu, né, cunhar essa data como a data, né, para a conscientização da saúde auditiva, e o objetivo desse dia, dessa celebração, é justamente conscientizar mesmo a sociedade a respeito da importância, né, da prevenção da perda da audição. E mais do que isso, da promoção da saúde auditiva. E até o momento, né, segundo o levantamento mais recente que a gente acessou, a Organização Mundial da Saúde calcula que a gente tenha cerca de 1,5 milhão de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, e esse é um número, né, que a estimativa é de que vai aumentar significativamente até 2050. Então, o objetivo desse nosso evento de hoje, meus queridos colegas, meus amigos, é, primeiro, né,
é dar visibilidade para esse tema, é aproveitar essa data que foi recém-celebrada, e a propósito, a gente só não celebrou no dia 3 de março, porque a gente ia concorrer, ia ser uma concorrência muito desleal, concorrer com o carnaval, né? Então, e no dia 10 nós tínhamos algumas das nossas palestrantes que não poderiam falar conosco, então por isso estamos celebrando hoje, né, no dia 17 de março, mas o dia efetivamente é o dia 3. Então, é isso, claro, é chamar a atenção, dar visibilidade para o tema e, claro, sem dúvida alguma, em especial a nossa comunidade, a comunidade de intérpretes, por estar naturalmente mais exposta, né, pela natureza da nossa ocupação, aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção e, sobretudo, do acompanhamento profissional bem feito, devidamente prescrito por um profissional fonoaudiólogo, por um otorrino. E por isso o segundo objetivo do nosso encontro hoje é divulgar os resultados de um levantamento que foi feito sobre a saúde auditiva pela APIC. Ah, Foi em 2022 que teve início esse projeto, que a Andréa Negreda, que era presidente à época e é uma das palestrantes convidadas hoje, iniciou esse levantamento. E foi uma época muito importante porque nós estávamos ainda sob os efeitos da pandemia, não tínhamos voltado à regularidade do nosso trabalho, então foi possível que nós, intérpretes, a nossa comunidade pudesse parar para prestar atenção para a sua saúde auditiva, não é? Então, os dados dessa pesquisa vão ser compartilhados pela Andrea hoje. A pesquisa que começou com a PIC, depois foi expandida para a IC Brasil também, porque as associações, nós aqui acreditamos que nós temos um papel, sim, a desempenhar de conscientização e de apoio mesmo nesse sentido. Exatamente, Célia, muito bem colocado, e é a propósito disso mesmo, né, dos esforços associativos e da importância, né, desse papel que as associações têm, que a gente convidou hoje o colega Liang Ju Leal, que é o convener do Health Workstream, do Science Hub da IC, para abrir o nosso evento. É ele que vai, vai fazer algumas considerações iniciais e vai contar um pouco desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do Science Hub da IC Central. Logo depois, né, do Liangju, a gente vai ouvir a Natália Tadei, que é uma outra colega muito querida e muito atuante sempre, que faz parte do Health Workstream, que é membro do Health Workstream, que desenvolve um trabalho fantástico e que vai falar com a gente sobre a fisiologia da audição, né, que muitos de nós, às vezes, a gente ignora um pouco, mas, olha, conhecer a fisiologia já é talvez um dos passos mais importantes do processo de conscientização, né? Logo depois, a André Negreda, que a Célia acabou de mencionar há pouco, vai contar para a gente sobre os resultados desse levantamento, e para encerrar, a gente vai ouvir o depoimento muito inspirador da Laila Penha, né, que é uma colega muito querida que superou aí os desafios auditivos e segue interpretando com muito sucesso. É isso. Antes da gente começar, então, mais uma vez, obrigada às nossas palestrantes, obrigada também ao Lianju, e também, sem dúvida, agradecer a essa equipe de intérpretes, que é a razão pelo qual esse evento está sendo possível de forma multilingüe e verdadeiramente internacional. Obrigada por estarem compartilhando aqui o talento de vocês, o tempo de vocês para que isso fosse possível, porque, enfim, realmente foi a base para que tudo pudesse ser planejado. Muito obrigada. Nós agradecemos a diretoria da PIC, o Bureau da AIC Brasil, agradecem, e que seja um dia de conscientização e de muita informação para todos nós. Eu acho que então a gente pode começar com o Lianju. Agradecemos muito também pelo fuso em que você está, mais uma razão para agradecer o seu tempo. Muito obrigada.
It's a Nós great honor temos. to be here. Thank you for the invitation. My talk this morning will be a brief one introducing the Science Hub Health Workstream. The Science Hub Health Workstream is made up by 5 AIC members. So there's me, Gabriela Verdi from Italy, and Ana Laura Arias de Segovia from Paraguay. Natalia today you're all familiar with, as well as Peter Laszlo from Romania. Now, we're a group of both current and former health professionals. I myself am a dermatologist, Peter was once a doctor, and Natalia, Gabriela work in allied health, and Ana Laura has been a chemical pathologist in the past. The workstream has a broad and inclusive mission for interpreter health as well as interpreter well-being. So while our focus hasn't been entirely on hearing only, we're aiming to have a purview that encompasses health in general. So our aims are to provide information, assistance, and support to the membership, to educate and inform stakeholders, to document, promote, and disseminate best practice guidelines, to keep up with relevant developments and contribute to innovation, and also to establish and maintain an updated list of relevant publications. We're looking for opportunities for AIC to be involved in interpreter health-related matters, and also to consult and collaborate with other Science Hub health streams, work streams rather, and with other AIC committees and groups. We're aiming to support and engage in matters concerning interpreter health. For members who joined us at the Lima Assembly, you may be familiar with seeing us around. Our current initiative at the moment is to develop a universal non-verbal signal to indicate to organizers as well as to technicians that the audio quality is bad. So method 1 you can see on the left is we turn our backs to the presenters and then we adopt this position. Method 2, if you've got a stiff back or you've had baked beans for breakfast, is... My apologies for interrupting you. No, Could you right. please speak louder? Our absolutely. interpreters. Yes. Okay. Now, what I We'll was be very saying thankful is, for that. Thank you. these images present 2 of our current initiatives as concerns hearing health. So these are methods that we're trying to develop in terms of non-verbal signals to give to both organizers as well as to technicians that the audio quality is poor, just as you've indicated to me just then verbally. So the first one on the left is that we would turn our backs to the presenters and bend forward in this position. The second one would be, if you've had too much baked beans for breakfast, or if you've got a stiff back, is to adopt this dance that Natalia is doing. But in all seriousness, these are actually images from what we did at the Lima Assembly, which was to hold morning wellness sessions at the start of each day. On the left, you can see Natalia, and I'm giving instruction as a yoga instructor. And on the right, Natalia gave us a session on both physical as well as voice warm-up before an interpreting session. In terms of hearing health, our focus at the moment is to raise awareness about both the importance of hearing health, not only in terms of audio shock, but also, as any good yogi would say, that we approach the world both outwardly and inwardly, is to look at what we can do in terms of preserving our health, in terms of our hearing health, and what we can do to make sure that we maintain our hearing health. To that end, Natalia and I will be producing a podcast approaching the importance of hearing tests and what components are in a hearing test and what we can interpret from them ourselves. So it is very encouraging and wonderful to hear of the innovative project being conducted by AIC Brazil at the moment in terms of the survey. That's all I have to say for now. I'll leave you with the next slide, which is a reflection by one of our group members in terms of hearing health, which was published in the most recent AIC Digest. Thanks very much for your time.
Muitíssimo obrigado, Anju, pelas suas palavras. Um fantástico trabalho que está sendo desenvolvido, é admirável realmente, né, ter tantas pessoas para fazer tudo isso, né? É por isso que a gente reforça aqui cada vez mais a necessidade de termos voluntários, porque é preciso de braços para realizar tanta coisa, não é isso? E resta agora a gente dar o devido valor e fazer a nossa parte, não é isso? Então, eu te agradeço muito pela participação e, claro, espero que você possa ficar até o final da noite com a gente, mas se você não puder, por causa do seu fuso, a gente agradece muito de coração a sua participação e te deixamos à vontade. Agora eu queria convidar a André Negreda, que é a nossa segunda palestrante da noite, que é intérprete de conferências, é membro AIC, membro APIC, e tendo presidido a APIC no biênio 2019 a 2021. Muito bem-vinda, Andréia, fique à vontade para compartilhar sua tela com a gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Lari. Mas posso pedir para a Natália falar primeiro? Que ela vai falar da parte da fisiologia, que eu acho que vai ser bacana, e aí vai ter uma sequência natural. Natália, Ai, pode ser, por favor? claro, ótimo. Então, deixa eu só fazer uma apresentação da Nath querida aqui para a gente. Natália, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente, né? E a Natália é intérprete de conferências, membro AIC, membro APIC, formada em fonoaudiologia pelo FRJ, e ela é formadora de intérpretes, né, da PUC Rio de Janeiro, além de ser membro do Health Workstream do Science Hub da AIC. Então, bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Larissa, muito obrigada a todos. É um prazer e uma emoção estar aqui. Como já foi dito, é um evento todo em português, né? Só com uma fala em inglês, mas majoritariamente em português, tão internacional com tantas línguas, é uma emoção mesmo. Então, queria agradecer muito pelo convite da IC e da PIC para participar. Então, deixa eu compartilhar aqui. Calma aí que ainda está feio. Pronto, agora ficou bonito. Então, como a Larissa já falou, a minha apresentação, e a Andréia também, a minha apresentação vai ser uma apresentação muito básica e sobre a fisiologia, a anatomia e a fisiologia da audição, né? Então, o título é Como Ouvimos o Caminho do Som até o Cérebro. Nesse gifzinho que vocês estão vendo, é um resumo, na verdade, de tudo o que acontece, e eu vou destrinchar o que vocês estão vendo nessa imagem, tá? Então, quando a gente pensa em audição, normalmente a primeira coisa que vem à mente é a orelha, né? E quando a gente pensa em orelha, a primeira coisa que vem à mente é a parte que a gente vê da orelha. Mas, na verdade, a gente tem 3 pedaços de orelha. A gente tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Mas a gente costuma chamar só a partezinha de fora de orelha. Mas então, só porque eu já botei orelha, então eu queria explicar que a gente tem 3 orelhas, não só 2, como a gente achava. Então, a orelha tem como função 2 coisas. Tem 2 funções: ouvir e equilibrar. Então, a gente tem uma porção auditiva e uma porção labiríntica, tá? De equilíbrio. E a orelha é dividida em 3 partes: externa, média e interna, como eu já falei. 6 orelhas, é isso mesmo, Ângela. Vocês estão vendo na figura exatamente essa divisão, né, das 3 orelhas e um zoom maior na orelha interna. Então, vamos começar falando didaticamente das 3 orelhas. Então, vocês estão vendo na imagem a orelha mais linda do mundo, que é a orelha do meu filho. Minha opinião é completamente isenta nesse comentário. Nós, então, temos a orelha externa, que é formada pelo pavilhão auricular, que é a orelha que a gente vê, o canal auditivo, que é o buraquinho que a gente também vê da orelha, e a membrana timpânica, que, a não ser que você use um instrumento, um otoscópio, alguma coisa, você não vê normalmente. Tá? Então, vamos tratar de cada pedacinho da orelha externa. O pavilhão auricular tem 2 funções. Ele direciona o som para o canal auditivo. Então,
Todas essas dobrinhas que a gente acha que são aleatórias na orelha, elas não são. O som vem, as ondas sonoras vêm, elas batem nas dobrinhas e são direcionadas para o canal auditivo. Tá? E, dessa forma, essa diferença da forma como o som incide na orelha externa, no pavilhão auditivo, isso ajuda na localização da fonte sonora. Tá? Então, tem duas funções o pavilhão auricular. Aí temos o canal auditivo, que eu acho, a gente não dá nada por ele, mas ele é muito importante. Então, o canal auditivo é o caminho que o som faz até chegar na membrana timpânica. Tá? Ele tem uma função de proteção. Né? Imagina se o tímpano, se a membrana timpânica estivesse pertinho do buraco. Muito mais fácil de furar, né? De machucar, enfim. E também ele tem uma parte cartilaginosa e uma parte óssea. Eu esqueci de falar lá no começo, mas eu vou falar. Até porque a Larissa já falou também, que eu acredito muito, e é isso que eu tento fazer sempre lá na PUC, eu acredito muito que a gente precisa conhecer as nossas ferramentas de trabalho para que a gente possa cuidar delas. Então, vou só fazer esse parênteses. Tanto a voz quanto a audição são as nossas ferramentas de trabalho. Então, é de fundamental importância conhecer o que a gente tem para que a gente possa cuidar. Fecha parênteses, continuo no canal auditivo. Então, tem a função de proteção, a parte cartilaginosa e a parte óssea. A parte cartilaginosa, que é essa rosinha que vocês estão vendo nesse corte transversal, ela tem é o mesmo tipo de cartilagem do pavilhão auricular, tá? E é nessa área que é produzido o cerume, a famosa cera do ouvido. E é nessa área também que tem os cabelinhos que jogam o cerume para fora. Na parte óssea não tem pelinho que joga cerume para fora. Então, quando a gente limpa o ouvido com o cotonete e enfia o cotonete lá dentro, a gente empurra o cerume para dentro e cria rolha de cera. Portanto, dica da Tia Nath, não usem cotonete para enfiar dentro do ouvido. Limpem o ouvido com a toalha. Pronto, já dei a minha dica. Passemos, então, à membrana timpânica, que, na verdade, pertence tanto à orelha externa quanto à orelha interna, orelha média, perdão, porque ela é um divisor, né? Ela está ali no meio dos dois. A membrana timpânica, nas imagens vocês veem no canto inferior esquerdo uma membrana timpânica linda, bela, brilhante, transparente. A gente consegue ver através dela, né? Um dos ossículos, na verdade dois. E no canto superior direito vocês veem uma pobre criança, uma otite pediátrica, tá? Um tímpano totalmente abaulado, que a gente chama, né? Que ele está para fora. E muito vermelho, tadinha dessa criança, deve estar morrendo de dor. Então, a membrana timpânica também tem uma função de proteção. Nesse caso, proteção da orelha média. Tá? A membrana timpânica também faz uma coisa que é muito importante. Ela transforma as ondas sonoras em energia mecânica. Depois, mais para frente, eu vou dizer para que ela faz isso. E ela amplifica essa energia mecânica para a cadeia de ossículos da orelha. Então, vamos passar para entender melhor para que transforma em energia mecânica e para que amplifica. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou voltar lá para a primeira imagem, meu gifzinho. Espera aí, estou chegando. O som está em meio aéreo, certo? As ondas sonoras estão no ar. Aí, as ondas sonoras entram, são refletidas para dentro do canal auditivo, fazem vibrar a membrana timpânica. Mas e se eu disser para vocês que as células que ouvem, que são responsáveis por ouvir, o nosso órgão auditivo, de verdade, é a cóclea. E essas células estão em meio aquoso, meio líquido. Não sei se aquoso seria a melhor palavra, mas meio líquido. Vocês já tentaram gritar embaixo d'água? Não precisa ter muito mais volume para você ouvir um pouquinho embaixo d'água? Então, para as ondas sonoras do meio do ar chegarem com darem a mesma intensidade de som num meio líquido, a gente precisa amplificar esse sinal. A forma que a natureza, enfim, sei lá, que a seleção natural encontrou de fazer essa amplificação é transformando a energia das ondas sonoras em energia mecânica, amplificando essa energia através dos ossículos, para que chegue
a intensidade certa num meio líquido, tá? Então vamos voltar, porque aí agora a gente fala da orelha média e dos ossículos. A orelha média está aí nessa imagem que vocês estão vendo. Ela é uma cavidade cheia de ar, normalmente, tá? Mas ela ainda está em meio aéreo, né? Mas ela não é igual à parte de fora da orelha externa, tá? Por quê? Vocês estão vendo esse tubinho que desce? É a tuba auditiva. A tuba auditiva faz a equalização da pressão que está fora da gente com a pressão que está na orelha média. Quando a gente tem a sensação de ouvido entupido, é que deu alguma coisa de errado na tuba auditiva. Normalmente, é quando a gente fica resfriado, ou quando a gente sobe e desce montanha, né? Enfim. Então, nós temos a membrana timpânica, e os 3 ossinhos, que são os menores ossos do corpo humano. O martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossinhos, eles se balançam, né? A membrana timpânica desloca esses ossinhos. E vocês estão vendo ali a pontinha do estribo? Essa partezinha reta do estribo encosta numa estrutura da orelha interna. Essa estrutura da orelha interna chama janela oval. Então, a gente tem o seguinte, pensem só. A membrana timpânica tem um tamanho relativamente, comparado com a janela oval, muito maior. Então, você tem uma vibração da membrana timpânica, mais o movimento dos ossinhos, e toda essa energia mecânica vai para uma superfície muito menor, que é da janela oval. E isso que faz essa amplificação da energia. Chegamos, então, na orelha interna. Então, o som entrou no canal auditivo, fez vibrar a membrana timpânica, fez mexer os ossinhos, que deslocaram, que se encontraram, bateram na janela oval, que faz mexer o líquido que está dentro da cóclea. A cóclea é o nosso órgão auditivo de fato. É esse caracolzinho que vocês estão vendo aqui na imagem, não os bambolês. Os bambolês são os canais semicirculares, tá? A gente não vai falar da parte de equilíbrio, isso é uma matéria inteira da faculdade, não vai dar, tá? Não tem nenhuma condição, até porque eu já cheguei em 10 minutos. Então, como eu estava dizendo, dentro da cóclea está cheio de líquido, é um meio líquido. Embebidas nesse líquido, tem as nossas células ciliadas que são responsáveis por perceber o som. Não sei se é o melhor verbo, tá? Mas eu vou usar esse. Receberem o estímulo sonoro e transformarem esse estímulo de movimento do líquido, porque elas disparam quando elas se mexem, receber esse estímulo mecânico ou de movimento e mandar sinais com neurotransmissores para o nervo auditivo. É isso que acontece, tá? E aí tem uma coisa, vou mostrar para vocês as células. Essa aqui é a cóclea, não, tem a cóclea antes. A cóclea tem esse formato de caracol, né? Ele tem esse espiral. E as células ciliadas, que são essas bichinhas aqui, elas estão organizadas na cóclea toda, né? Vocês estão vendo essas franjinhas assim? Elas estão organizadas e elas estão organizadas em grupos e elas respondem, cada grupo, a determinadas frequências. Tá? Então, elas estão, se a gente tem frequências mais baixas, um grupo determinado, mais graves, um grupo determinado vai responder, frequências mais agudas e assim por diante. Tá? É a chamada tonotopia. Então, as frequências que a gente tem... não, e a coisa interessante que eu ia falar, me esqueci de falar, é que quando a gente recebe um som, esse líquido se mexe e dispara essas células, que são as células ciliadas. Então, vamos pensar em como a gente se expõe ao som nos dias de hoje, né? Se a gente parar para pensar em como era
sei lá, não precisa nem muito. Há 40 anos atrás, a gente não tinha nem de longe a quantidade de som que a gente tem hoje em dia. A gente não era exposto nem de longe a quantidade de som que a gente é exposto hoje em dia. E as células ciliadas, elas não têm reposição, não nasce célula ciliada nova. Você nasceu com um número e esse número nunca vai aumentar, ele só vai diminuir, você só vai perder célula ciliada. E a gente sabe que o grau de exposição e a intensidade da exposição está diretamente ligada à morte dessas células, à perda da audição. Então, é como se fosse uma certa economia auditiva mesmo. A gente tem que poupar os ouvidos, descansar os ouvidos. Coisa que é cada vez mais difícil nos dias de hoje. Uma imagem que eu gosto muito é a imagem do gramado. E eu não vou citar a pessoa que falou essa imagem do gramado pela primeira vez, porque eu de fato não lembro. Se alguém lembrar, por favor, me conta. Tá? Mas eu gostei muito. E, de fato, se a gente olhar, parece um gramadinho, né? Assim, com umas graminhas esquisitas vermelhas, mas vamos fingir que é um gramado. Assim como num gramado, se a gente caminha somente uma vez por um lugar no gramado, um gramado com barreiras, adorei, Cláudia. Se a gente passa só uma vez pelo gramado, a gente até amassa as graminhas, mas elas voltam para o lugar. Mas o que acontece se a gente passa várias vezes pelo mesmo lugar? Ou se muitas pessoas passam várias vezes pelo mesmo lugar no gramado? Mata a grama, acabou, virou trilha. Né? Não passa, não tem mais grama ali. Por outro lado, mesmo se a gente passar bastante num dia, se a gente deixa de passar no dia seguinte, a graminha se recupera. Não estou dizendo que as graminhas que morreram vão nascer de novo no caso da célula. Tá? Mas elas se recuperam, elas conseguem levantar, voltar para o lugar. Então a gente tem que pensar mesmo na nossa audição, em não pisar muito na nossa audição, em ter momentos de descanso e momentos... Ou melhor, que os nossos momentos de descanso de outras coisas também sejam momentos de descanso auditivo. Porque o que a gente faz? Vou relaxar. Pum, enfia o fone de ouvido e relaxa. Só que a sua audição está lá gastando. E outra coisa que a gente faz muito, se a gente vai para um lugar ruidoso, a gente taca o fone de ouvido, bota um podcast e bota mais alto ainda o volume. Quem não faz isso, que atire a primeira pedra. Né? Todo mundo, hoje em dia, todo mundo faz isso. Metrô, avião, ônibus. A gente faz isso até dentro do carro da gente. Às vezes é melhor ouvir com fone do que ouvir no som do rádio. Né? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Né? Uma mensagem muito forte de poupar a audição, de preservar, né, o nosso instrumento de trabalho. Essa é o que eu queria dizer para concluir. E espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, né, do que é essa maravilha, essa joia que a gente tem dentro do osso temporal. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder. Acho que é no final, né, que tem pergunta. Posso responder alguma pergunta sobre o que eu falei, tá? Isso Obrigada. mesmo. A gente vai ter uma oportunidade para perguntas ao final. Obrigada pela aula, Natália. Super interessante, informativo. Obrigada mesmo. A gente agora sim vai ter a Andréia Negreda com a gente, a nossa segunda convidada, terceira, não é? Oh, meu Deus. Andréia, que também é intérprete de conferências, foi presidente da nossa associação, a PIC, de 20 a 22, eu acho, Andréia, o 19 a 21. 19 a 21. 19 a 21, então é isso. Agora a gente tem a Andréia com a gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Você vai compartilhar sua tela agora. Fica à vontade, estamos Tá aqui. bom, tá ótimo. Boa noite todo mundo. Muito obrigada à PIC, à IC Brasil pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui, é uma delícia ficar entre amigos, né? Sempre falar e falar de coisas que são tão importantes para nós. Eu acho que a audição é importante. Vocês vão saber que eu tenho
Obviamente, eu tenho um conflito de interesse, por isso que elas me convidaram, porque num passado muito distante, eu fui fonoaudióloga, assim como a Natália. A minha formação universitária é na área da fonoaudiologia, e há muitos anos eu não trabalho mais como fonoaudióloga. Aí elas me convidaram, eu falei, não, eu não posso falar como fonoaudióloga que vão me caçar, o conselho vai vir atrás de mim, que eu não sou mais fonoaudióloga. Mas, obviamente, depois de uma aula como a da Natália, que ela já contou toda a parte da fisiologia, da anatomia, da fisiologia, fica mais fácil ainda da gente falar e continuar falando de audição, que é exatamente o que nós viemos fazer aqui. Na verdade, esse nosso viés da fonoaudiologia, ele inclusive é duplo, né? Porque é fala e audição. É tão importante isso para nós intérpretes, né? Falar bem, ter uma boa voz e ouvir bem são só as nossas ferramentas básicas de trabalho. Então, acho que vale a pena essa nossa conversa hoje, toda dedicada à audição, ela é absolutamente essencial. Eu tenho uma tela para começar compartilhando com vocês, que são duas perguntinhas muito simples que eu gostaria de fazer. Vamos ver aqui se vai dar certo. Daqui. Não, peraí, que eu vou. Deixa eu ver se vai dar certo daqui. É com o Menti, então, inclusive, talvez vocês pudessem ir se conectando, acho que agora a gente consegue ver. Tem um QR Code na tela, ou se não, vocês podem ver o número em cima. Dá para ver o número em cima, não é? O site é mente.com e aí é só entrar o código e responder. Você fez um exame de audição nos últimos 2 anos? Eu achei que era uma pergunta interessante para a gente começar, né? Nós estamos aqui falando da importância da audição, nós estamos falando o quanto prevenir também é importante, mas nós só vamos poder prevenir se a audição passar a fazer parte também dos nossos checklists de saúde, né? Hoje em dia, todo mundo faz os seus exames periódicos de saúde, então talvez seja importante nós colocarmos também isso, da nossa rotina. Eu estou vendo aqui que a resposta tá boa, hein? Olha só, 30 pessoas, 31 agora, fizeram um exame de audição nos últimos 2 anos, 15 não, e uma nunca fez. Olha só, uma pessoa que nunca fez, não sabe se ouve bem ou mal. Então, acho que é bem interessante pensar. E nós vamos depois fazer uma referência a esse número. Vou até anotar aqui que a maioria já fez um exame de audição nos últimos 2 anos. Vou dar só mais uns minutinhos, minutinhos não, são uns segundos. E aí eu tenho uma segunda pergunta também para fazer. Vocês conseguiram entrar fácil no Mente, né? É fácil da gente poder interagir. Vamos ver a segunda pergunta? Então, olha, tá vendo? 35 a 23. Estamos ali mais ou menos, né? Pronto, não. Ok. Ótimo, mas só uma pessoa nunca fez, o que é uma ótima notícia. Para nós, não para ela. Agora, vamos lá. Vamos ver a próxima pergunta? Como anda a sua audição, hein? A sua audição é muito boa? Ela é boa ou ela já foi melhor? É claro que existe uma coisa que é a mesma que essa, eu fico olhando na telinha as minhas amigas, várias de óculos, assim como a gente, com o passar dos anos, coloca os óculos, a audição também é normal, né? Uma perda de audição em função da idade, é a presbiacusia, todo mundo já teve o avô, a avó, o tio, aquele que vai perdendo a audição, é esperado, né? Mas, assim, é mais lá para frente, né? É mais quando a gente já estiver quase mesmo se aposentando de vez. Antes disso, teoricamente, não era para deixar de ser muito boa ou boa. Vejam só, 13% já foi melhor. Interessante. Dá só mais um segundinho e aí eu vou tirar esse e a gente vai poder ver. Então, vamos por aqui. Deixa eu anotar. 32, muito boa. E 13, boa. Ótimo. Muito bem, eu vou parar aqui
de Stop Share e vou agora compartilhar com vocês a minha apresentação. Bom, já fiz para vocês, então, o meu... peraí que falta. Ops. Deu certo? Estão vendo em modo de Deu apresentação? sim. Ótimo, obrigada. Então tá, então vamos lá. Já fiz para vocês o meu disclosure, não é? Dizendo que nada do que eu disser pode ser usado contra mim perante o Conselho de Fonoaudiologia, mas eu vou contar para vocês um pouco de uma iniciativa que eu fiz, obviamente, porque eu tinha esse conhecimento, né, da área da fonoaudiologia. Nós começamos a pensar nesse projeto que aconteceu envolvendo a PIC, mais ou menos em 2020, todos nós estávamos nos reinventando, né? Fomos pegos de surpresa com a pandemia, abandonamos as nossas cabines e tivemos que começar a entender como era a vida, conhecer um pouco mais do RSI, que na época ainda estava bastante no começo, mas todo mundo se adaptou, era uma nova realidade e tinha uma carga diferente sobre a nossa audição, né? E nessa época, então, nós pensamos, por que não se juntar? Eu, por ser fonoaudióloga, tenho muitos dos clientes que são da área de fonoaudiologia, alguns amigos, e aí eu pensei em chamar, não é, duas especialistas, falei para ela, e aí, vocês acham interessante a gente conhecer a audição dos intérpretes e saber como são as coisas? Não só no nível do processamento periférico, que foi exatamente o que a Natália descreveu, né? Então, a audição e a transmissão do som até chegar na cóclea, como também o processamento auditivo. Então, o som ele vai bater na cóclea e ele vai subir para núcleos auditivos no cérebro, ser processado lá. Então, elas acharam muito interessante essa ideia de fazer um estudo para conhecer um pouco mais a audição dos intérpretes. Então, eu vou contar para vocês como é que foi. Foi um projeto que nós começamos aí a desenrolar um pouco melhor em 2021 e 22. Começou com começou com uma palestra, primeiro que elas nos deram, as nossas audiologistas especialistas são Kátia Freire e a Ana Cláudia Fiorini. Elas deram uma palestra bem interessante, falaram um pouco sobre audição, falaram um pouco também sobre prevenção, foi só um pontapé inicial. Depois disso, foi desenvolvido um questionário. O objetivo do questionário era realmente conhecer os detalhes da percepção da audição, fazendo inclusive uma comparação com o trabalho antes e depois do RSI, porque era uma coisa que a gente vinha falando muito, então até essa percepção, ouvi melhor, estou ouvindo pior, está mais difícil trabalhar de casa ou está mais fácil. Também a correlação entre a audição e a saúde geral, o impacto que o ruído tem sobre a saúde e também elas incluíram no questionário aspectos de saúde mental, que eu acho que na época da pandemia também fazia todo sentido, e a audição, ela é muito impactada, né? Então, às vezes, uma sobrecarga auditiva, exatamente o que a Natália acabou de falar, essa sobrecarga auditiva, esse incômodo, ele acaba tendo efeitos, muitas vezes, sobre a saúde física de forma geral. Então, o questionário foi elaborado, enfim, voltou algumas vezes. Nós fizemos campanhas para as pessoas responderem. Responda, não esqueça de responder. Este é o link. Foi mandado para todos os nossos associados da PIC, também da AIC Brasil. E no final, nós tivemos, no final de várias tentativas, 126 questionários respondidos. E eu vou depois contar um pouquinho para vocês também de quais foram, obviamente, os resultados. Depois veio a fase 2. Então, terminados os questionários, tentando conhecer um pouco como as pessoas estavam ouvindo, veio a parte de efetivamente testar a audição. Então, elas desenvolveram uma bateria de testes, como eu disse a vocês, os testes de audição periférica, que é a audiometria tonal e a audiometria vocal,
As medidas de imitância acústica, que fazem uma avaliação dessa região até a membrana timpânica e depois o processamento dos ossículos, né? E também a avaliação do processamento auditivo central. Então, estando boa a audição nessa parte, como é que ela chega no cérebro? Para fazer essa bateria de testes, que era bastante especializada, não dava para ir no convênio, não. Então, nós fizemos convênios, fizemos acordos, as associações fizeram acordos com as clínicas que foram indicadas pelas próprias audiologistas, e como nós temos intérpretes nas várias cidades do Brasil, todos os locais, capitais dos estados onde havia um intérprete, nós fizemos um convênio com uma clínica. Né? Então, foi São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife e Florianópolis. Nós também tivemos um convênio com uma clínica em Belém, e no final não foi utilizada. Esses exames foram todos pagos pela associação. Então, a PIC e a IC pagaram os exames para as clínicas. Os intérpretes não precisaram pagar nada, precisavam ir no dia. Tinha uma exigência apenas, que era exatamente um repouso auditivo. Então, era ter mais ou menos umas 8 horas de repouso auditivo. Por exemplo, quem trabalhou no dia de manhã não deveria ir fazer o exame à tarde, porque isso podia, de certa forma, comprometer o resultado. Do total de pessoas convidadas, 72 decidiram fazer o exame. Quem fez realmente deu um feedback muito positivo, porque os exames foram realizados por pessoas bastante qualificadas, que passaram o resultado para as pessoas. Obviamente, as associações não receberam os resultados dos exames, não é? Isso é confidencial, informações confidenciais, cada um recebeu o seu e pôde conversar com as clínicas, não é? Para entender como era a sua audição, e isso, inclusive, até rendeu alguns encaminhamentos depois para as pessoas. Eu vou contar, então, um pouquinho para vocês de alguns resultados bem preliminares que vocês vão ver, combinando tanto os questionários como também os exames. Algumas variáveis que a gente já sabe quais são os resultados, né? Então, por exemplo, distribuição etária, a gente sabe que o grosso dos nossos associados tem entre 40 e 60 anos de idade, a grande maioria ainda é mulheres, tendência essa que vem mudando. Os principais idiomas de trabalho: inglês, português e espanhol, e também mais localizados nos nossos centros, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além disso, é interessante observar que, na época do questionário, 98,6% dos intérpretes estavam trabalhando em home office durante a pandemia. Isso é uma informação porque, realmente, no Brasil, nós nos adaptamos bastante bem ao trabalho remoto, feito dos nossos escritórios domiciliares, que foram super montados, e isso dá bem para ver porque 90,3% das pessoas disseram que estavam trabalhando no ambiente adequado. Elas tinham bons fones, elas estavam num ambiente isolado, acústico. Então, esse é um dado que se confirmou e é uma coisa que a gente vê se repetir, né, entre os colegas e tudo mais. Então, foi uma informação que se confirmou. Aqui a gente tem uma outra pergunta que elas fizeram no questionário, que era: você teve algum dos sintomas abaixo durante o seu trabalho na pandemia? Muitos deles são sintomas puramente auditivos. Aqui a gente tem números absolutos, né? Então, as pessoas reportavam quantos sintomas elas queriam. Então, vocês vejam que há zumbido, a tontura, a sensação de ouvido tampado, dores de cabeça, e alguns também que são mais gerais, né? Estresse, insônia, ansiedade, cansaço, falta de concentração. É claro que é difícil separar se esses sintomas eram exclusivamente realmente advindos de exposição auditiva mais intensa no trabalho, ou se eram resultado de todo o fundúncio da vida. Ih, fundúncio, peço desculpa pelos intérpretes. Se era resultado de toda aquela situação absolutamente catastrófica que nós vivemos durante a pandemia. De qualquer forma, são sintomas bastante prevalentes na população em geral também, né? Principalmente em situações de mais esforço e mais falta de concentração.
Uma outra pergunta que elas fizeram era de comparação da fadiga e do esforço de escuta, comparando, então, o trabalho pré-pandemia, um trabalho presencial, com o trabalho remoto. E as pessoas reportaram que sim, que elas tinham mais fadiga e mais esforço de escuta no trabalho remoto. E acho que faz sentido, todo mundo com certeza sente isso. Eu acho que também não é só auditivo, né? É porque eu acho que a gente está muito sujeito a uma sobrecarga de estímulos durante o RSI, que nós até já nos acostumamos um pouco, mas a gente tem muita coisa, muitos estímulos, é uma sobrecarga de estímulos, e a gente se sente mesmo cansado e com um maior esforço de escuta. Vamos ver agora uma outra pergunta semelhante à pergunta que eu fiz para vocês. Qual é a percepção sobre a sua própria audição? Não é? 42% das pessoas disseram que a sua audição é muito boa e 35% que tinham uma boa audição. Se a gente pensar nos resultados aqui, as respostas foram 32 pessoas disseram que a audição era muito boa e 13 que a audição era boa. Então bate. Felizmente, nós intérpretes estamos com uma audição muito boa, segundo a nossa percepção. Será que isso se comprovou nos exames? Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como foram os resultados iniciais dos exames de audição? Deixa eu trocar aqui o slide. É isso aí. Aqui eu tenho um gráfico para vocês de audiometria tonal. Então, esse é o exame que mede a audição periférica. Ouço ou não ouço, ouço bem ou não ouço bem. E quem já fez audiometria lembra, levanta a mão, aperta o estímulo dizendo que está ouvindo. E a gente vai buscando o limiar, o menor som em que a pessoa ouve. Então, dos testados, vocês lembram que eram 72, 40 tinham audição normal. Testes de resultado normal eram 55,6%. 26 pessoas, ou 36,1%, tinham uma perda bilateral, então uma perda de audição dos dois lados. E 6 pessoas tiveram uma perda unilateral, só de um dos lados. É interessante observar, quando a gente vê as frequências impactadas, é que muitas das pessoas que tinham essa perda bilateral tinham uma perda em altas frequências, que é mais comum com o envelhecimento, é a presbiacusia, né? Então, conforme a gente vai perdendo audição, vai perder a audição das frequências mais altas, que são aquelas que dão inteligibilidade e compreensão. Então, talvez cruzando, né, de forma muito geral ainda, a faixa etária das pessoas com o tipo de perda, muitas delas provavelmente tinham uma perda associada à própria idade. Eu quero mostrar para vocês agora um pouco o resultado do teste adicional, o teste de processamento auditivo central. Elas fizeram 3 provas e elas são interessantes da gente descrever brevemente. Uma era um teste de código de dígitos. O que que era? Avalia a atenção seletiva e a capacidade de processar informações auditivas simultaneamente. Elas apresentavam sons, um de cada lado, não é? Mas simultaneamente, e a pessoa tinha que dizer como era um ou outro. A segunda prova, que se chama RGDT, é um teste de resolução temporal. Então, o que que é? Ele busca sincronização do sistema auditivo. E a terceira prova, que era um padrão de frequência, ele busca exatamente resolução, ordenação temporal, tem a ver com figura fundo, a capacidade de ouvir um som mais na frente e um outro mais atrás, né? E vejam que interessante, daquelas 72 pessoas treinadas, testadas, vamos ver, 40, não, 24 tinham uma perda auditiva, somente houve uma alteração na primeira prova, uma alteração na segunda prova e 7 alterações na última prova. Pode ser que sejam, a primeira e a segunda sejam as mesmas pessoas, né? Mas é muito interessante de observar que, veja, a audição periférica talvez esteja sendo compensada pelo processamento central. Porque vamos combinar que o nosso processamento central não é muito normal, né? Não é normal ouvir uma coisa, guardar na nossa memória e falar num outro idioma. Nossos intérpretes brilhantes estão fazendo isso agora. A gente já achou que é comum, mas não, é uma tarefa a mais para o nosso sistema. E
dá para ver que os intérpretes têm um ótimo processamento auditivo central. Foi isso que mostraram os resultados bastante preliminares, obviamente. Bom, o que eu tentei mostrar para vocês? Um retrato muito rápido e muito imperfeito, porque elas nos apresentaram análises iniciais sem análise estatística. Agora, obviamente, tem todo um trabalho de ver se a variável 1 bate com a variável 2, se é a mesma, não, toda uma coisa muito mais profunda, né? Mas eu achei interessante pensar esses dados, não só para falar da iniciativa, mas para também contar um pouco de como é a audição dos intérpretes que foram testados. É uma amostra reduzida, obviamente, 72 exames apenas, mas eu acho que serve muito como talvez uma ideia para outros mercados fazerem testes semelhantes, para outras iniciativas serem desenvolvidas a partir disso. E, obviamente, essa iniciativa, ela serviu também para alertar alguns colegas, né? Então, dos 72 testados, alguns, como nós vimos, se descobriram com perdas auditivas. Problemas esses que podiam ser compensados e que é isso exatamente, sem dar spoiler, que nós vamos ouvir na próxima apresentação com a Laila. Mas antes disso, eu queria só encerrar contando um pouco mais sobre o World Hearing Day, essa iniciativa da OMS, que acontece todos os anos, e ela perdura, né, no tempo, ela começa no dia 3, mas existem várias iniciativas que surgem a partir disso. Eles têm um website super organizado, com recursos, com ideias de campanha, e eu acho que isso é muito valioso. Vamos falar mais da nossa audição. Eu acho que esse era o objetivo. O nosso objetivo aqui não é falar de coisas técnicas, de dar respostas, dar soluções e faça isso, faça aquilo, mas sim falar mais sobre a audição, que é algo que nós podemos fazer e que precisamos fazer cada vez mais. Então, com isso, eu agradeço muito a atenção de vocês, a oportunidade. Espero ter contribuído também um pouco para que vocês conhecessem essa iniciativa. E agora passo a bola de volta para as nossas anfitriãs. Muito obrigada. Poxa vida, Andréia, que fantástico receber os resultados, né, desse estudo. A gente estava aqui bastante ansioso e realmente é incrível esse trabalho que foi feito. Acho que é bem possível que algumas associações também, né, vão seguir esses passos aí, porque eu devo muito, mas enfim, deixa isso para depois. Eu agora né, te agradeço demais e quero chamar a nossa querida Laila Penha para falar conosco. E a Laila, ela é uma pessoa absolutamente admirável, ela é quase uma influência, gente. Ela tem um canal de culinária, né? Elegante e preguiçosa, ela é uma intérprete muito experiente, também formadora de intérpretes, também membro aí, que membro a PIC. E Laila, estamos aqui ansiosos para te ouvir. Seja muito bem-vinda para nosso encontro. Obrigada, gente. Deixa eu compartilhar também minha tela. Estão vendo? Tá tudo ok? Tudo certo, Lai. Maravilha. Bom, gente, para começar então, queria dar boa noite a todos também. Para mim é um prazer muito grande estar aqui para falar de um assunto que é muito importante para todos nós, como a gente né, tem aprendido hoje, mas também um assunto muito pessoal para mim. É muito bom a gente estar dentro de uma comunidade internacional de intérpretes, para conversar, né, juntos e eu compartilhar a minha experiência com vocês. E eu agradeço também aos intérpretes que estão aqui nos ajudando na interpretação, e eu espero ser muito gentil com vocês, tá? Mas vamos lá. Bom, antes de começar, eu já vou fazer um disclaimer importante para deixar claro para todo mundo. Essa é uma apresentação leiga, tá, gente? São informações que eu fui adquirindo aí ao longo da minha jornada. A intenção é muito boa, mas eu não sou especialista no assunto. Então, em dúvida, por favor, consultem um profissional da área, tá? Mas é isso. Disclaimer feito, eu vou começar a minha palestra em si, né. E, em primeiro lugar, né, por que, né, essa, ah,
pensar numa prática de audição saudável, eu vi já alguém falando assim, como que a gente pode evitar, né, a perda de audição, mas por que isso é tão desafiador para nós intérpretes, né? Então, se a gente pensa, né, nas práticas, que são disseminadas aí no campo de audição, assim como boas práticas, existem várias, né. Primeira regra é uma regra que chama 60-60, que basicamente a gente deve, quando está usando um fone, algum tipo de fone de ouvido, manter um volume sempre abaixo dos 60%, num limite de uso de no máximo 60 minutos seguidos. Outra coisa é que os volumes acima de 85 decibéis podem causar danos às nossas células ciliadas, que a Natália já falou sobre isso. E as pausas auditivas são essenciais. Eu acho que isso se fala, ou se falava pouco no nosso meio, não mais depois de hoje, mas muitas vezes, né, mesmo na cabine, como prática, né, a gente combina as trocas de cabine, passando o microfone a cada 20, a cada 30 minutos, mas a gente continua o tempo inteiro com o fone de ouvido, né? E é muito importante ficar sem o fone. Nas práticas, eles falam de a cada hora, pelo menos 10, 15 minutos sem o fone, que também é um desafio, né? Na dinâmica da cabine. Como a gente apoia o nosso colega, né? Talvez o melhor seria tentar ouvir capturando o som da sala, tirar um pouquinho do microfone, o que talvez não seja ideal, dependendo das condições, mas de alguma forma garantindo essa pausa auditiva. E, finalmente, a Natália também já falou nisso, depois de um grande esforço auditivo, deveria haver uma espera de pelo menos 24 horas para um novo esforço. Ou seja, no nosso caso, trabalhar um dia sim, um dia não, que às vezes não é possível, né? Então, o que acontece é isso, a realidade da nossa profissão, infelizmente, faz com que a maioria dessas boas práticas sejam quase impossíveis, né. Primeiro, a coisa da regra dos 60-60, né. Tudo depende do ruído ambiente que você tem, se tem eco, se a qualidade do áudio que você recebe, tá boa, porque depende da qualidade do áudio, você pode acabar se forçando a aumentar o volume. E isso tanto em eventos presenciais quanto na interpretação remota. Eh, as as reuniões em plataforma, né, às vezes muita gente com o microfone ligado, baixa qualidade dos microfones, tudo isso vai dificultando uma escuta clara e uma maneira da gente tentar de alguma forma sobrepor essas barreiras é exatamente aumentando o fone de ouvido, né. Outra coisa importante é a questão da fadiga auditiva, que a Natália também falou, né. E basicamente é isso, né, gente, à medida que a gente vai cansando de ouvir, a gente perde percepção auditiva. E aí a gente precisa de um estímulo maior para ouvir a mesma coisa. E esse estímulo maior, geralmente, é um aumento de som. E finalmente o uso dos fones, né. Quando a gente tá num ambiente de RSI, e a Andrea falou que a maioria dos intérpretes relatava um ambiente bom na qualidade do som nos fones que a gente tem, isso não é sempre uma garantia, né. No final a gente está exposto a qualquer fone de ouvido. Alguns inclusive que machucam a orelha no final do dia, enfim, faz parte da nossa realidade. Além disso, na interpretação simultânea, existe uma teoria e, pelo que eu sei, ainda que precisa muito estudo na área, mas que se chama mascaramento auditivo. E basicamente o mascaramento auditivo, ele vem da própria prática da interpretação simultânea, porque a gente está ouvindo e falando ao mesmo tempo. Então, o que a gente está ouvindo, o som da nossa voz, ele vai chegar para a gente tanto por via externa, pelo ar, né, como a gente também já aprendeu hoje, mas também pela via interna, né, pela condução óssea que a gente está ouvindo o nosso som. Então esse som da nossa própria voz, pode interferir sim na audição e na compreensão do áudio que é recebido pelos fones. E quando isso acontece, uma tendência meio natural, para você, tentar de novo dar um bypass nessa situação, é aumentar o ganho do fone de ouvido.
Inclusive, se a gente vê os intérpretes, geralmente os intérpretes mais novos, né, às vezes, nas primeiras interpretações, eles estão gritando na cabine, né, e basicamente é isso, você vai aumentando o som de escuta, né, e chega uma hora que para se ouvir minimamente, você precisa gritar mesmo, né. Inclusive, assim, só como dica, essa técnica, né, de deixar um respirozinho no fone para poder monitorar a voz e não, gritar tanto, é uma coisa que eu acho que funciona bem. Bom, a verdade é que eu sou uma intérprete há 30 anos, e esse esforço repetitivo de audição insano, começou a pesar. Com alguns anos de carreira, eu fiz uma consulta com o otorrino, ele já detectou uma perda que falou ele que era compatível com estouro de microfone. Não era uma perda enorme, mas já era perceptível. Quando a pandemia chegou, e o mundo virou RSI de um dia para a noite, eu tinha um cliente que começou a ter uma demanda absurda de interpretação. E por 3 anos seguidos, eu trabalhei 5 dias por semana, todos os dias, várias horas por dia, que alguns podem falar que é uma bênção, mas como vocês podem ver pela minha cara, assim, causou uma grande confusão, um estresse enorme e uma dificuldade real de começar a distinguir os sons, né. E aí, minha primeira resposta a isso foi uma negação total. E também culpar o outro, né. Não, eu não sou responsável pelo que está acontecendo comigo, não é minha culpa. É muito parecido com o que a gente vê na política hoje, né, para os nossos amigos estrangeiros, esse é o presidente ex-presidente brasileiro, Bolsonaro, e cada vez que se fala alguma coisa, ruim ou uma, enfim, uma crítica ao governo, ou até aí algumas ameaças eh de punição, ele fala: "Não, tem nada a ver comigo, não sou eu, eu tô com a consciência tranquila". E e no meu caso, na interpretação, as minhas dificuldades não: "Ai, hoje o som estava péssimo. Ai, o palestrante era horrível. Ai, essa plataforma eu odeio. Ai, o colega hoje me deixou falando mais do tempo. Ai, hoje eu não tive um dia bom", né. Mas no final, você começa a entender que o problema talvez esteja com você, né, e esse problema está prejudicando sim, o seu desempenho. Eh, e para mim veio um outro sinal, uma falta de equilíbrio horrível, eu comecei a ter crises fortes de tontura, e eu sabia que, bom, deu ruim, tem alguma coisa, bem errada comigo. E aí começa a minha jornada, né, de busca mesmo. Então, o que estava acontecendo? Então, a primeira foi uma consulta no otorrino. O primeiro diagnóstico foi que eu estava tendo uma crise de VPPB, que é uma vertigem de posição, dependendo de como você balança a cabeça, você sente uma tontura, que ela é muito curta, mas é muito desagradável, né. Eh Junto com essa tontura, eu fiz os exames aí, da audiometria, aliás, essa tontura, acontece porque os cristalzinhos lá de dentro, da orelha interna, Natália, enfim, começam a sair do lugar e eles causam essa tontura, muito também relacionado a estresse, mas enfim, eu fiz audiometria, um resultado muito ruim e mostrando uma perda significativa, de audição. Tão significativa que a médica suspeitou que tinha dado mais ruim do que eu achava que tinha. Então, ela pediu vários exames, inclusive ressonância magnética, para ver se não era alguma coisa aí mais grave. Ainda bem, felizmente, não era, era só uma perda auditiva, e aí, me passou para um fonoaudiólogo. E aí, gente, chega a segunda parte da jornada, né. Depois da negação, vem um preconceito muito grande da gente mesmo, enfim, não sei se todo mundo esse é um relato absolutamente pessoal, né. Mas eu falei:
como usar aparelho auditivo? Eu não sou velha, né? E aí eu lembrei, no Brasil, a gente tinha um programa humorístico que chamava Praça é Nossa. E nesse programa tinha uma velhinha surda, e tudo que falavam ela entendia errado, né? Então, essa piada constante da perda auditiva, né? Porque não é uma perda que você não ouve mais, você não ficou surda, mas você erra as palavras, você tem dificuldade em distinguir, né? E eu me senti muito a velha surda no começo. E depois eu falei: "Mas coisa estranha, né, o aparelho auditivo é um óculos para audição, né. Por que a gente, quando tem um problema de vista, vai lá, usa um óculos, óculos para perto, óculos para longe, óculos para leitura, e ninguém nunca fala nada, isso não impede o seu trabalho, não é estranho, você vê um oftalmologista usando óculos, é uma cena absolutamente normal. Mas para mim o intérprete com aparelho auditivo eu falava: "Eu sou a primeira intérprete, surda, intérprete oral surda, né, não intérprete de línguas de sinais". Então foi muito difícil ultrapassar esse preconceito inicial. E eu acho que um pouco tem a ver com essa imagem, né, que a gente está aqui, né, porque a perda auditiva é para velhinha que está mesmo lá no fundo do poço. E, a imagem do oftalmo é esse gato, né, que está aí de óculos maravilhoso, né, não tem problema nenhum, né. Então eu acho que isso tem muito a ver com quando acontece com a gente, né, como que a gente, lida com isso. Mas eu acho que é isso, né, gente, a maior ferramenta contra o preconceito é a informação. E como eu falei, a otorrino me indicou uma fonoaudióloga que foi incrível, um personal que me ajudou muito, e ela começou a me falar sobre isso, essas células ciliadas que a Natália falou, a hiperacusia, o PER, né, coisas que começaram a fazer muito sentido para mim e que eu vou compartilhar com vocês muito rapidamente, porque eu acho que a gente já teve uma aula sobre isso, né. Mas as células ciliadas, né, que a Natália também falou, as células ciliadas, elas têm essa função não só de captar o som, mas também proteger um pouco o ruído contra o ouvido contra os ruídos excessivos, né. E obviamente limitado, né, vai num show, fica do lado da caixa acústica, coitadinhas, já mas elas têm essa, né, essa capacidade de proteger. Mas com essa hiperativação constante, esse abuso, né, desses cílios tão bonitos, eles começam a ser danificados e o dano, de novo, como a gente já ouviu hoje, é irreversível, né. E esse, dano que vai acontecendo nas células ciliadas, traz uma coisa que eu acho que a gente pode notar tanto no dia a dia, né, que é essa hiperacusia, que é essa hipersensibilidade dos sons, né. Eu lembro há mais ou menos uns 2 anos, a gente esteve numa festa de um colega intérprete, num lugar muito aberto, bonito, muito agradável, mas um pouquinho antes ia ter um show e um pouquinho antes do show começou uma passagem de som, e teve aquele estouro de microfone, né. E aí meu marido estava do meu lado, ele falou assim: "Nossa, já sei quem são os intérpretes dessa festa", porque todos os intérpretes, sem exceção, levaram a mão no ouvido e fizeram aquela cara de dor, sabe, aquela coisa do o barulho excessivo machuca a gente, né, é uma coisa muito, muito real, eu acho, na nossa profissão. E por fim, essa perca, eu nem sei se eu pronuncio certo para falar, a verdade, mas é essa perda auditiva induzida por ruído. Volume alto, exposição prolongada, fone intra-auricular, que dizem que é muito pior do que os nossos fones de concha, enfim. Isso vai fazendo com que a gente perca a capacidade de uma audição perfeita. E talvez sejam ossos, do ofício, né. Eh, Próxima jornada foi: tem uma perda auditiva, não tem jeito, tenho que colocar um aparelho, e eu comecei com os testes, um processo muito longo de tentativa e erro,
A primeira consulta começou em meados de dezembro de 23 e eu só saí com o aparelho em abril de 24. Então, 4 meses para começar a entender o que era usar esse aparelho auditivo. A Fono foi me sugerindo marcas, modelos, e eu fui testando. Os 3 finalistas são esses que eu coloco para vocês, das fabricantes ReSound, Phonak e Signa, que foram a minha ordem de preferência, tá? O ReSound, esse modelo GN1 que eu testei, ele tem um som super claro, mas tão claro que parecia meio biônico, sabe? Meio metálico, assim. Eu não me acostumei com o som. Eu me ouvia, a minha voz soava estranha para mim. Ele tem conexão de Bluetooth, é, mas é um aparelho feio pra caramba. Na foto não parece, mas ele é feio. Ele é meio gordo, assim, fica uma coisa atrás da orelha, é, feia mesmo. E eu não sei se foi a feiura ou esse som metálico que não me agradou. É, ele tem várias features assim muito bacanas de direcionamento do som. Você pode escolher se você quer ouvir som para frente ou surround. Você se está num restaurante, ele tem modos de som, então se você está num restaurante, você pode pedir para ouvir mais a conversa que está na frente de você em vez dos ruídos de lado. Então ele tem muitas coisas bacanas, mas não foi, de novo, era um som, parecia mais alto, mais metálico do que eu precisava. Depois veio o Phonak, que ficou no final em segundo lugar, bem mais bonitinho. O modelo que eu testei foi esse, o Lumit. Ele tem um áudio excelente, também tem monitoramento de dados de saúde, passos, quanto tempo, o direcionamento de áudio, não tão bacana quanto o Resound, mas tem. E o Phonak tem esse negócio que está do lado do aparelhinho, que é esse Roger, que é uma coisa comprada à parte, e que ele basicamente é um aparelho incrível, porque ele é um microfone que você pode usar e ele está constantemente ligado no aparelho auditivo. Então, para o nosso trabalho, por exemplo, você vai fazer uma reunião num ambiente, uma sala de reuniões, alguma coisa menor, você pode colocar o Roger no meio da mesa, por exemplo, e ele captura o som de uma forma super limpa e você ouve diretamente no seu dispositivo auditivo, você não precisa de mais nada, né? E como som, gente, é uma coisa incrível, assim, a gente está acostumado com som de mini equipe ou com som de cabine, mas esses sons que a gente tem nos aparelhos auditivos, eles são muito mais límpidos, muito, mas muito, muito superiores ao que a gente está acostumado, né? E isso tem um preço, né? De novo, não sei para os nossos colegas estrangeiros, mas eu estou falando aí de aparelhos que chegam dos dois lados em 20, 30 mil reais, fácil. Com o Roger, mais 10 mil reais. Então, é assim, é caro, é caro. E no final eu optei pelo esse da Signa, que é uma empresa ex-Siemens, é esse modelo estileto, que é lindo. Ele é muito fininho, tem um design bacana, mas a coisa mais legal é essa caixinha. Essa caixinha, ela carrega o teu aparelho, mesmo quando você não coloca na tomada. Ela tem uma vida útil aí de carregar o aparelho de 24 ou 48 horas, se eu não me engano. Então, você pode levar, parece uma caixinha de, sei lá, de iPhone ou alguma coisa assim, e é muito bacana. Mas a razão pela qual eu escolhi o Signia especificamente é que essa conexão que ele faz com os dispositivos, seja um microfone ou o telefone da gente, é feita através de uma conectividade, como se fosse de um hearing aid que tem dentro tanto do iPhone quanto dos Samsungs, enfim, desses Androids. E aí, para trabalhar, por exemplo, uma coisa que me ajuda muito, hoje, quando eu estou fazendo uma RSI, por exemplo, num computador, e eu estou aqui ouvindo a reunião, tal, a minha conexão com o meu colega,
eu faço ou no iPhone ou no iPad, mas ligada diretamente no meu aparelho. Então, eu não tenho que usar aqueles 2 fones que machucam tanto a gente quando a gente está trabalhando, né, aquela coisa de ficar com fone, geralmente um intra-auricular dentro e depois em cima a concha, então eu não preciso disso, né. E além de tudo, esses fones, têm uma coisa muito bacana, que ele também protege a tua, audição, então ele cancela alguns ruídos que são desagradáveis. Outro dia eu estava trabalhando com a Andreia, a Andreia falou assim: "Nossa, tá um humming no no fone, você tá ouvindo?" Eu falei: "Não, não tô ouvindo nada", porque ele cancela o humming e ele, eh eh eh, amplia a voz, né. E essas conexões estão cada vez mais, avançadas. Eu estava vendo um congresso que eu estava interpretando, e que agora essas conexões vão ser não só para os seus aparelhos pessoais, mas você pode ir, sei lá, no aeroporto, e você conecta com o som do aeroporto, numa estação de trem, numa televisão quando você está num laboratório, enfim, cada vez, mais, eh, sofisticado, mais avançado. Mas a verdade é isso, gente, é uma jornada conturbada, mas tem uma luz no final do túnel, e ouvir melhor é melhor, nas interações sociais, porque é um alívio um pouco no esforço da audição, eh, então eu acho que no final meu trabalho hoje é melhor, mas também mais prazeroso, estava um pouco sofrido, né, e acho que a única coisa lá negativa é que meu filho fala que quando eu estou com o meu aparelho e eu começo a conectar no celular, eu viro, assim, uma pessoa que está na La La Land, porque eu não ouço mais ninguém e fico lá zapeando meu celular e ouvindo com um aparelho auditivo que eu não sei se é muito bom, uma pergunta para a Natália, né. Mas de qualquer forma, é é isso. Minha takeaway message é o seguinte, deficiência auditiva não é um bicho de 7 cabeças, é uma jornada longa, mas que vale a pena. Hoje eu sou uma usuária muito orgulhosa do meu aparelho. Eu falo para todo mundo que eu uso, estou aqui falando para não sei quantas pessoas, 140 pessoas que eu uso aparelho auditivo, e eu acho que com o aparelho eu me tornei uma intérprete melhor. Então eu ouço bem, eu tenho uma audição que é confortável, o meu aparelho é chiquérrimo e eu estou muito feliz. É isso. Obrigada, gente. Vou parar aqui de share. Maravilha, maravilha, Laila. Poxa, super obrigada. Muito, enfim, muito forte, muito impactante, assim, a gente ouvir ah, tanta superação, tanta verdade, assim, muito legal. E a gente já sabe que nós, assim, nós temos outros colegas muito próximos nossos e que acho que bem nessa mesma fase também se descobriram com uma limitação, precisando de aparelhos, assim, e quem sabe, não é, vai ser cada vez uma coisa mais natural e mais, talvez, necessidades que não eram tão bem percebidas agora são e cada vez fique mais comum o uso, sem preconceitos ou nada do gênero. Muito bom, muito legal. Nós tivemos aqui algumas perguntas já, hã, e a gente vai tentar fazer as que a gente conseguir. Uma primeira pergunta, que veio de um colega da Argélia, e aqui para eu não parafrasear. A pergunta é que, além de se evitar, ruídos em geral, a gente às vezes, assim, se isolar em lugares silenciosos pelo máximo de tempo que a gente consiga, ajuda na preservação da nossa audição? Não sei se alguma das nossas convidadas, assim, enfim, qual poderia responder, mas, Eu posso responder. obrigada, Natália. Sim, as long as one can help. Eu não sei se pelo máximo de tempo possível, porque aí também já vira isolamento social. Mas eu acho que sim, o repouso auditivo é muito importante, né? Quando a gente, o que a Laila estava falando, a 60-60, aquelas as regras. Você tem que
usou, tem que descansar, né? Agora, o desafio é achar um lugar muito, muito silencioso, né? Numa cidade é um grande desafio. Tá certo. Obrigada. Excelente. Obrigada, Nath. Muito obrigada. Bom, nós temos uma segunda. Bom, nós temos uma série de perguntas. Eu vou ler a segunda, mas antes disso, eu queria só dar liberdade para os colegas, para todos. Por favor, fiquem totalmente à vontade para levantar a mão, se vocês quiserem, fazer a pergunta ao microfone. Só quem for falar e não for falar português, só nos avise, por favor, o idioma, para que os intérpretes possam se preparar para, caso necessário, usarem aqui os seus relés, tá bem? Então vamos lá, olha, Gabriela Rangel fez a seguinte pergunta: a audição tem necessariamente que piorar com a idade ou a piora decorre independentemente dos nossos abusos? Ou será que não? Então fica aí. Não sei se a Andréia, a Natália querem também aproveitar para responder. Quer responder essa, Andréia? Eu ia dizer que não é assim, abuso é abuso, certo, gente? Fumar, todo mundo sabe o que é, abusar da audição, todo mundo sabe o que é, ter uma dieta ruim, não fazer exercício, pronto, independente da sua genética, se você não fez o combinado, pode ser que tenha impacto. Ah, é normal que haja uma perda de audição, assim como é normal que haja uma perda da visão, da acuidade visual, né? Mas tudo depende da sua genética, da sua característica de vida. Todo mundo também conhece alguém que foi lá com os 95 anos e que não precisava, talvez, de aparelho auditivo, que ainda conseguia ouvir bem. Então, a genética é preponderante em tudo. Agora, evitar os abusos sempre vai ter o seu papel. Acaba sendo aquela história, né? Você faz o melhor que você pode, né? E vamos ver no que dá. Tá certo, obrigada. Obrigada, gente. O Daniel Erlich, ele pergunta qual a incidência de alterações no processamento auditivo central entre a população em geral. Qual seria a incidência? Não sei se a gente sabe ou... Não, a gente não sabe. É, quer dizer, com certeza alguém sabe. Então, assim, e tem, aliás, uma outra pergunta que eu tinha visto também, que é uma pergunta técnica, que eu acho que seria muito interessante. Eu me comprometo a buscar as respostas e aí poder compartilhar. Então, eu não sei qual é a incidência, inclusive se tem esses dados, né, de alteração do processamento. E, Célia, se eu puder, do Ricardo, que ele pergunta sobre os fones circunaurais e o cancelamento de ruído, se eles são os mais indicados ou não. Tem tido muita discussão ultimamente sobre cancelamento de ruído e tudo mais. Então, eu não me sinto tecnicamente qualificada a responder. Eu acho que são duas perguntas bacanas da gente tentar descobrir a resposta e aí compartilhar com todo mundo. Ótimo. Excelente, Obrigada. super, super obrigada, Acho viu, ótimo, perfeito. Andréia? Ótimo, obrigada. Bom, depois a Andréa já respondeu a pergunta do Ricardo, e então vamos fazer aqui a que a Cláudia tinha deixado para a gente. Cláudia Chauvet perguntou: existe alguma profilaxia para evitar perder a audição? Só a vida, uma vida de cuidados, é isso, né? Não tem uma profilaxia específica, você vai ter que viver e vai cuidar da sua audição e a observar. Eu acho que não tem nada específico, não tem profilaxia para evitar a perda de audição. Concorda, Natália? Concordo. São essas dicas que a gente já passou, né? Não tem Certo. muito o que fazer. Não adianta comprar o Ora Pronobis, a vitamina com cúrcuma. Não vai. Pode tomar o cúrcuma, o Ora Pronobis, que todos têm a sua utilidade. Tudo Sim, faz para bem, várias natural, coisas, é. para várias coisas, mas não vai adiantar para audição. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar e que eu acho que é importante é que existe uma coisa que é a habituação. Então, quando a gente aumenta, por exemplo, a gente está num evento, e aí a gente aumenta o volume porque o orador está falando muito baixo. É importante a gente lembrar de baixar o volume depois, porque exatamente, o nosso cérebro tem a capacidade de se habituar ao volume alto, né, a intensidade. Então, a gente tem que lembrar de baixar o volume. Sempre, sempre baixa o volume. Trabalha no volume mais baixo que você conseguir trabalhar.
né? E a outra coisa também que é muito importante é que existe uma diferença, principalmente no nosso trabalho, acontece comigo pelo menos muito mais no remoto, que é uma diferença entre a intensidade do som e a quantidade de informação que essa intensidade está te dando. Muitas vezes você aumenta a intensidade e isso não te devolve, não te entrega informação. Então, nessas situações, não aumenta. Não aumenta, protege a tua audição. Tá? São coisas que a gente tem que pensar. É meio que várias bolinhas no ar. Puxa vida, eu já estou aqui no meu limite de carga cognitiva, trabalhando para caramba, né? Ainda tem que pensar que eu tenho que abaixar o volume. Tem. Né? Acho que essas duas coisas são muito importantes da gente lembrar. Tá ótimo, obrigada. Tem uma outra pergunta da Cláudia também sobre como se colocam os cristais no lugar. É, Eu sei, eu sim. sei, eu sei. Laila, venha, conta pra gente. Os cristais ficam dentro dos bambolês, para quem não Olha, entendeu isso, olha, é muito importante obrigada, Natália. esclarecer. Basicamente, gente, isso é incrível também, aprendi por experiência própria. Tem uma manobra, são várias, acho, mas a que eu fiz foi a manobra de Epley. E basicamente é uma pessoa que vai lá e faz um tuc em você, e depois um outro tuc em você e põe no lugar. Existem remédios, labirinto, um monte de coisa, mas esses remédios são absolutamente paliativos. Remédio não cura e não volta. A única coisa é para fazer essa manobra, que é basicamente uma pessoa, você fica deitada, pessoa numa certa posição e vira a sua cabeça de um lado do outro, passou, os cristalzinhos vão para o lugar. Às vezes não funciona da primeira vez, tem que repetir. Exato. Olha, eu vou dizer que Maravilha. talvez para quem esteja numa crise de labirintite isso seja fantástico, mas para quem está de fora olhando, parece uma manobra de tortura, né? A gente não sabe o que vai dar, mas enfim, que bom que funciona, né? E eu estou vendo aqui que a Fernanda, a colega Fernanda Vilela Nunes, está com a mãozinha levantada. Que ótimo, Fernanda. Fica à vontade, pode abrir seu microfone, pode fazer a sua pergunta. Se quiser se apresentar também, dizer para quem que Olha, é a pergunta, fica à vontade. eu acho que vários me conhecem, eu sou intérprete da PIC, fui efetivada ano passado, então estou muito contente, mas já estou há algum tempo, tenho uma sócia maravilhosa que é a Denise Lima, mas não quero falar muito, porque eu sei que nós estamos tarde aqui, mas tem um relato que eu achei interessante e relacionado, não sei se o som está indo bem, porque meu fone acabou a bateria, mas eu tenho algumas pessoas surdas na família, que ficaram surdas com o tempo, então tem uma parte da família que tem bastante experiência ruim e agora melhor, porque tem muita coisa acontecendo nessa área. E uma coisa interessante que tanto minha mãe quanto a irmã dela estão enfrentando, que eu acho que é importante para nós também, foi que quando ela foi se adaptar aos aparelhos, já está na terceira tentativa, tá tudo muito bem, mas o que foi dito para ela por várias fonoaudiólogas e vários técnicos de aparelho de ouvido é que a pessoa precisa usar. E que você ter a perda e deixar a perda acontecer não é uma questão mais física no ouvido. As sinapses começam a ocorrer menos entre o seu ouvido físico e as áreas do cérebro que precisam ler aquilo. Então, é como se fosse uma bola de neve. Então, o fato de a gente ter uma perda auditiva, se tiver, e a gente não tratar disso, voltando a ouvir melhor, para fazer as sinapses todas acontecerem, pode atrapalhar ainda mais um problema que poderia ser contido, entre aspas. Então, não sei se isso não é uma prevenção, mas é uma realidade que é importante a gente ter em mente, que a gente precisa tratar perdas auditivas para que todas as outras conexões continuem acontecendo e não vão também caindo com o tempo e piorando ainda mais uma situação que para nós é crítica. Né? Então, eu achei isso muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Que se você não trata, você usa pouco o seu aparelho, as suas sinapses para aquele sentido da audição, vão também se perdendo. Então, eu achei isso, eu fiquei muito chocada. Então, eu achei que é uma informação importante da gente ter em mente, para não ficar resistindo. Né? Vamos fazer a medição e vamos começar a usar todo o sentido que a gente puder agora, mesmo com pouca perda, para não ficar uma coisa progressiva. Não sei se faz sentido para vocês. A Andrea ergueu a mão e, inclusive, a Adriana Machado acrescentou aqui que, inclusive, pode acelerar a demência e que, enfim, mais um motivo. Andrea, por favor.
Era isso mesmo que eu ia falar. Ah, Os estudos cada vez mais têm associado a perda auditiva à demência, à degeneração, ao Alzheimer, por exemplo, né? Porque a pessoa o que que veio antes? Ela se isola, aí ela não tem mais estímulo, aí não tem o estímulo social, aí não tem desenvolvimento cognitivo, e aí vai. Tem muitos estudos associando isso. Então, quem tem pessoas de idade na família tem que insistir sim com o aparelho auditivo. Quanto mais usar, melhor, porque resolve todas as outras coisas e fica assim, com essa injeção de ânimo e de alegria da Laila. Vem junto com o aparelho. excelente. Fantástico. Essa injeção de ânimo da Laila realmente é fundamental, né? É algo que nos consola e nos deixa muito, muito felizes, né, Laila? Bom, gente, eu estou vendo aqui que nós estamos já com É. quase 10 minutos, que nós passamos do tempo. É, temos um monte de perguntas, e isso para mim só indica uma coisa, que a gente vai precisar de outro encontro. Então, eu acho que a gente já pode deixar marcado e talvez nesse próximo encontro, quem sabe eu possa compartilhar com vocês, né, também algo que é muito íntimo e muito particular, Laila, que é a minha experiência com a perda auditiva, e foi graças a essa iniciativa da APIC que eu fui diagnosticada com a perda e que hoje eu uso o meu aparelho auditivo e estou super bem adaptada. Então, é papo para mais uma sessão. Célia, tem mais alguma coisa, mais É, alguma pergunta que você... olha, eu acho que algumas das perguntas que a gente não vai conseguir responder, mas assim, eu vou tentar responder para vocês depois. A Mariela Andrade, eu não sei se eu tenho o seu contato, mas se você quiser deixar aí no chat, eu tento conseguir a resposta para a sua pergunta. As outras aqui que eu estou vendo as perguntas, eu tenho os contatos. Eu acho que. Enfim, antes de encerrar de vez, eu gostaria de mencionar os nossos queridos intérpretes que estão aqui, apesar desse nosso leve atraso, estão aí firmes e fortes. No inglês, a gente tem a Melissa Mann e o Robert Greathouse. No francês, a Silvana Célia, Zilli. desculpa te Olá. interromper, mas antes da gente continuar a nominá-los, será que a gente pode pedir para que eles, por favor, abram as câmeras? Que Sim. aí a gente já aproveita esse Quem momento puder, ótimo. Quem de puder abrir a câmera, a gente agradecimento. dá um oizinho. Exatamente, e de reconhecimento pelo trabalho, de agradecimento, e depois, por favor, quem ainda estiver aí com a gente, quem não foi dormir, quem não foi tomar café da manhã, quem ainda não saiu, quem não foi dar jantar filho, abram as suas câmeras que a gente vai fazer uma family photo, tá bem? Por favor, continue, Célia. Então, eu estava aqui, vamos lá. A Melissa Mann e o Robert Greathouse na cabine de inglês. A Silvana Zilli, o Cristiano Sanches na de francês, muito obrigada. Carmen Carvalhal e Alicia de Cox. No, meu Deus, me ajudem. Na cabine de espanhol. Aí a gente tem os nossos colegas de. No chinês, nós temos o Denis Paletsky e a Olivia Liu. E nós temos no russo a Ciele Karam, isso, e temos o Nikolai Ulano. Vocês são, assim, gentilíssimos, vocês são o máximo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Isso. Aqui. Muito, Acho muito obrigada. Olha, é uma pena que a gente está chegando ao fim do é encontro. Eu isso. estou aqui quase com pena de fechar, mas o nosso tempo hoje foi limitado, mas, de novo, nós vamos agendar mais outras atividades como essas, porque eu acho que isso faz parte do papel das associações, não só, né, na ajuda da superação de quem já está com alguma perda, mas também, claro, né, na prevenção, na conscientização. Então, muitíssimo obrigada a cada um de vocês que, né, se mobilizou para estar aqui com a gente hoje. E vamos dar uma salva de palmas aqui para os colegas intérpretes de novo. Foi graças a vocês que a gente conseguiu fazer um evento com, né, uma, uma cobertura tão ampla, tão grande. E, e é isso, acho que a gente tem mais. A gente já conseguiu fazer as fotos de todas as abas do Zoom? Sim? Olha, eu acho que ainda tem mais umas duas. Temos.
Ainda Mas temos uns Olha, prints eu aí fiz por fazer. print de quem abriu, só que nem todo mundo abriu. Bah, então mas ótimo. enfim, faz parte. Não. Se já fez de quem já abriu, já está Isso, excelente. já tá Pessoal, é ótimo. isso. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, bom dia. E que a gente realize outros momentos assim também. Muito obrigada. E Muito Célia, obrigado e antes, parabéns, hein? obrigada. Obrigada, Henrique. Vamos, Muito vamos obrigada. fazer um agradecimento especial a todo mundo das equipes, tanto da a PIC quanto da IC Brasil, pelo esforço, pelo trabalho, por toda a É, mobilização, por todo o tempo dedicado. Muito obrigada. isso. E o Daniel hoje também que nos ajudou a monitorar os intérpretes. Daniel Erlich, obrigada também. Muito obrigada, gente. Vocês vão enviar a gravação, Larissa e Célia? Beijos, pessoal. Obrigada. Sim, Enviaremos a gravação, sim. sim, sim. Obrigada. Bye, Boa bye. noite, parabéns. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite.